Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à sessão especial de posse da presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheira Lília de Almeida Veloso Nunes Martins, do vice-presidente, conselheiro Kleber Dantas Eulálio, corregedor-geral, conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros, controlador, conselheiro Luciano Nunes Santos e ouvidor, conselheiro Abelardo Pio Villanova e Silva. Convidamos para presidir esta sessão especial o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Piauí, conselheiro Abelardo Pio Villanova e Silva. Convidamos também para compor a mesa, por ordem de antiguidade na Corte, os demais conselheiros e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, conselheiro Luciano Nunes Santos, conselheiro Joaquim Kennedy, conselheira Valtânia Varenga, conselheira Lília Martins, conselheiro Kleber Eulálio, conselheiro substituto Jailson Campelo, neste ato, representando o conselheiro Olavo Rebelo e os demais conselheiros substitutos. O senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, José Araújo Pinheiro Júnior. Convidamos também para compor a mesa desta sessão Sua Excelência, o Governador do Estado do Piauí, Wellington Dias. O excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temístocles Filho. O excelentíssimo senhor desembargador Edivaldo Moura, neste ato, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. A excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça do Piauí, Carmelina Moura. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador José James Gomes Pereira. O senhor secretário-geral da OAB Piauí, Leonardo Pessoa, neste ato, representando o presidente da OAB Piauí. Convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Abelardo Pio Villanova, para a abertura da sessão. Muito bom dia a todos. Declaro a sessão especial de posse aberta. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos e acompanharmos a apresentação do hino do Piauí. Salve terra que aos céus arrebatas nossas almas nos dons que possuis, a esperança nos verdes das matas, a saudade nas terras azuis. Piauí, terra querida, filha
filha do sol do Equador, pertencente à nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelo sertão e levam pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. Desbravando-te os campos distantes, na missão do trabalho e da paz, aventura de dois bandeirantes, a semente da pátria nos traz. Oh, já, 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 Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertencente à nossa vida, nossos sonhos, nosso amor. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelo sertão, levam pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. Sob o céu de imortal claridade, nosso sangue vertemos por ti, vendo a pátria pedir liberdade. O primeiro que luta é o Piauí. Alô, meu Piauí! Uruguai! Salve nossa terra querida! Alô, Piauí! Piauí, terra querida, Filha do sol do Equador, Pertencente à nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelo sertão e levam pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. Possas tu no trabalho fecundo e com fé fazer sempre melhor, para que no concerto do mundo o Brasil seja ainda maior. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertencente à nossa vida, nosso sonho, nosso amor. Nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelo sertão e levam pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. possas tu conservando a pureza do teu povo leal progredir, envolvendo na mesma grandeza o passado, o presente e o porvir. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertencente à nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelo sertão e levam pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação.
a saudação inicial, convidamos o conselheiro Abelardo Pio Villanova. Muito bem. Inicialmente, quero saudar todas as autoridades já mencionadas pelo cerimonial e todos aqueles que nos assistem, presencialmente ou pela rede mundial de computadores. Muito bem. É chegada a hora de mais uma etapa, de concluir uma passagem, a segunda passagem minha aqui pelo tribunal. E o que a gente tem que deixar em mente é o sentido do dever cumprido. Penso que fiz o melhor que pude à frente do tribunal. Claro que com a ajuda do nosso competente corpo técnico e, além disso, o nosso colegiado, dotado de muita experiência, não poderia ser diferente de não utilizá-los. Então, eu quero fazer os agradecimentos individualmente aos conselheiros, conselheiras, conselheiro Luciano Nunes, conselheiro Kennedy Barros, conselheiro Olavo, conselheira Valtânia, conselheira Lígia e conselheiro Kleber. Os conselheiros substitutos também, conselheiro muitos participante e atuante, conselheiro Jailson, e em especial o conselheiro substituto Jacques Veras, que auxiliar mais direto, conselheiro substituto Delano Câmara e Alisson. Também, sempre com a participação muito efetiva, os representantes do Ministério Público. Quero agradecer em especial aqui o procurador Pinheiro Júnior, e também teve uma participação durante o meu mandato, o doutor Leandro, mas agradeço também a participação do doutor Márcio e da procuradora Raíssa. Por fim, com relação ao nosso corpo técnico, quero agradecer em especial aos nossos corpo técnico e diretores, chefes de divisões e os servidores de um modo geral. Este ano foi bem mais difícil do que o anterior, não só para o Tribunal de Contas, mas para o Piauí, Brasil e o mundo de um modo geral. Todos nós ainda estamos, está em evidência ainda a pandemia, e ainda não estamos uma luz no fundo do túnel, né, governador? Encontrar uma solução mais definitiva. Mas o tribunal, durante esses 2 anos, em especial esse último ano, não parou de funcionar. Ao contrário, nós nos mobilizamos e, com a força do nosso corpo técnico, conseguimos até melhorar, avançar em alguns pontos. Em outros, nós fizemos o básico, o necessário, e deixamos algumas pendências, tendo em vista a falta de participação física dos servidores e dos integrantes do tribunal, que diminuiu o nosso compartilhamento. Mas, do ponto de vista externo, e mais interno ainda, quero agradecer também a participação da minha família, a Larissa, o Pedro e a Maitê, que ajudaram a atravessar estes 2 anos. E, do ponto de vista externo, quero agradecer a convivência harmoniosa e fraterna com o governador, com o desembargador Sebastião, aqui representado pelo nosso... o nome do desembargador, rapaz. Não, aqui que foi presidente contemporâneo comigo, desculpe aí, o Edivaldo Moura, representando o nosso Sebastião Martins, aqui do Tribunal de Justiça, também a doutora Carmelina, muito efetiva, o nosso presidente da Assembleia. Estes nós convivemos muito proximamente, especialmente neste último ano, tendo em vista as teleconferências, etc. Então, este agradecimento, nós tratamos sempre de maneira harmoniosa e republicana, como deve ser, cada um defendendo a posição da sua instituição, mas convergindo sempre para o benefício do Estado do Piauí, por que não dizer para o Brasil. Muito bem, então, para finalizar, eu quero aqui desejar boa sorte à conselheira Lília. Eu tenho certeza que fará uma excelente gestão, muito empenhada, dedicada,
Então, não tenho nenhuma dúvida disso. Então, desejar boa sorte à conselheira Lília, a segunda mulher a exercer a presidência da Corte, a primeira foi a conselheira Valtânia. Portanto, os meus agradecimentos a todos. Muito obrigado. Convidamos a senhora secretária das sessões, Jerusa Vilarinho, para a leitura do termo de posse. 17 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 10 horas, no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, perante os conselheiros Abelardo Pio Villanova e Silva, presidente, Luciano Nunes Santos, Joaquim Kennedy Nogueira Barros, Valtânia Maria Nogueira de Souza Leal Alvarenga, Kleber Dantas Eulálio, o conselheiro substituto Jailson Fabiano Lopes Campelo, neste ato representando o conselheiro Olavo Rebelo de Carvalho Filho, bem como os demais conselheiros substitutos, o representante do Ministério Público de Contas, procurador-geral José Araújo Pinheiro Júnior, servidores e autoridades, compareceu a conselheira Lília de Almeida Veloso Nunes Martins, que eleita na sessão especial do dia 16 de outubro do ano de 2020, e tendo prestado compromisso regimental de desempenhar com independência e exação os deveres do cargo e de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis do país e do Estado, assume o exercício das funções do cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí para o biênio 2021-2022, a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2021, do que para constar foi lavrado o presente termo de compromisso e posse, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelo presidente, pela compromissada, conselheiros, representantes do Ministério Público de Contas e demais autoridades. Assinam o termo de posse o presidente que deixa o cargo, conselheiro Abelardo Pio Villanova e Silva. Conselheira Lília de Almeida Veloso Nunes Martins. Convidamos o conselheiro Abelardo Pio Villanova e Silva para, de pé, declarar empossada a nova presidente do TCE Piauí. Claro, empossada no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, a conselheira Lília de Almeida Veloso Nunes Martins. Neste momento, o conselheiro Abelardo Pio Villanova e Silva passa a presidência da sessão para a conselheira Lília Martins. Dando prosseguimento a esta sessão especial, convidamos a senhora secretária das sessões, Jerusa Vilarinho, para a leitura do termo de posse do vice-presidente e demais conselheiros nos cargos de corregedor, controlador e ouvidor. Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 10 horas, no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, perante os conselheiros Lília de Almeida Veloso Nunes Martins, presidente, Valtânia Maria Nogueira de Souza Leal Alvarenga, conselheiro substituto Jailson Fabiano Lopes Campelo, neste ato representando o conselheiro Olavo Rebelo de Carvalho Filho, bem como os demais conselheiros substitutos, o representante do Ministério Público de Contas, procurador-geral José Araújo Pinheiro Júnior, servidores e autoridades, compareceram os conselheiros Kleber Dantas Eulálio, Joaquim Kennedy Nogueira Barros, Abelardo Pio Villanova e Silva e Luciano Nunes Santos, que eleitos na sessão especial do dia 16 de outubro do ano de 2020 e tendo prestado compromisso regimental de desempenhar com independência e exação os deveres do cargo e de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis do país e do Estado, assumem o exercício das funções dos cargos, respectivamente, de vice-presidente, corregedor, ouvidor e controlador do Tribunal de Contas do Estado do Piauí para o biênio 2021-2022, a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2021, do que para constar foi lavrado o presente termo de compromisso e posse, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pela presidente, pelos compromissados, pelos demais conselheiros, pelo representante do Ministério Público de Contas e demais autoridades. Convidamos a senhora presidente, conselheira Lília Martins, para declarar empossado o vice-presidente e demais conselheiros nos cargos de corregedor, controlador e ouvidor. Para empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o conselheiro Kleber Dantas Eulálio.
Também declaro empossados nos respectivos cargos: Corregedor-Geral, Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros, Controlador, Conselheiro Luciano Nunes Santos e Ouvidor, Conselheiro Abelardo Pio Villanova e Silva. Para o seu pronunciamento, convidamos a presidente do TCE Piauí, conselheira Lilian Martins. Se me permitem, eu não sei se devo falar na tribuna ou falo aqui mesmo, mas acho que posso falar aqui, né? Fique à vontade. Até pensei lá para tirar a máscara, porque aqui não é possível. Mas eu estou vendo meus familiares ali, eu acho que fico mais próximas dele. Então, vai ser aqui mesmo. Não, eu vou lá porque eu não vou precisar ficar pegando no... Aqui que eu não vou precisar ficar segurando o microfone. Bom dia, senhores e senhoras, bom dia a todos. Cumprimentar aqui, fazer o nosso governador Wellington Dias, governador do Estado, Sua Excelência o deputado estadual Temístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, desembargador Edivaldo Moura, aqui representando o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Sebastião Martins, a doutora Carmelina Maria Mendes Moura, procuradora-geral de Justiça do Piauí, o desembargador José James Pereira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o doutor Leonardo Pessoa, secretário-geral da OAB, aqui representando o presidente da OAB, o conselheiro Abelardo Pio Villanova, que está deixando a presidência e que será o nosso ouvidor, o conselheiro Luciano Nunes, controlador do Tribunal de Contas do Estado, acabou de ser empossado, conselheiro Kennedy Barros, corregedor-geral, conselheira Valtânia Alvarenga, que deve ir para a Câmara, presidir a Câmara, segunda Câmara, o conselheiro Kleber Eulálio, que vai ser o nosso parceiro aí de 2 anos na vice-presidência, o conselheiro substituto Jailson Campelo, está substituindo o conselheiro Olavo Rebelo, é o meu auxiliar, e eu digo, ele é o meu auxiliar preferido. Por quê? Porque é um só, então tem que ser ele mesmo, meu preferido. Os conselheiros substitutos todos, né? O conselheiro Delano Câmara, aqui presente, o conselheiro Jackson Veras, que, por um motivo muito justificado, a questão da Covid, não ele, mas uma pessoa da casa dele está com Covid, então ele não pôde comparecer, e o conselheiro substituto Alisson Araújo. Cumprimentar o doutor Pinheiro Júnior, o procurador-geral do Ministério Público de Contas. Aqui também nós temos 5 procuradores. O nosso doutor Pinheiro Júnior é o procurador-geral e, claro, representa, neste momento, todos os procuradores aqui do Tribunal de Contas. Cumprimentar ainda algumas pessoas que eu estou vendo aqui, secretário de Estado, doutor Rafael Fonteles, o prefeito de Água Branca, presidente da PPM, Jonas Moura, o doutor Paulo Ivan, procurador do Estado e do Tribunal de Justiça, hoje. Enfim, tantos amigos e amigas aqui presentes, estou vendo ali meus familiares. Engasgando de vez em quando, mas é justificado nesse momento. Bom, ao assumir o elevado cargo, eu vou tirar aqui, talvez não... Ao assumir o elevado cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, chego ao cume de minha carreira profissional. E como ninguém chega a lugar algum sozinho, sem o concurso de muitas outras pessoas, começo lembrando e agradecendo a Deus, meu amigo incondicional, meu sustentáculo,
pela infinita bondade de haver me guiado até aqui. Aos meus pais, minha base, meu exemplo, e às minhas irmãs, pela convivência fraterna. Entretanto, apesar de ser feliz e orgulhosa por ser a filha da Dona Maria, do seu Luiz, irmã da Luísa, da Luzimeire, da Leila, ser a mulher do Wilson, aqui presente, a mãe do Rafael aqui, do Vitor e do Wilson Filho, também, os três aqui presentes. Ainda ganhar tempos depois, minha filha Natália, aqui presente também, me tornando avó apaixonada do Gabriel e da Rafaela, não me senti confortável em ser só tudo isso. Sou de uma leva de pessoas que fez seu destino fazendo, desde pequena, as muitas escolhas possíveis e as aparentemente impossíveis. Para mim, minha condição de ser de uma família muito simples, do interior, que só tinha o básico, não foi obstáculo intransponível. Sempre quis ter minha própria referência e lutei por isso desde a mais tenra idade. Tenho orgulho do caminho que fiz, das metamorfoses que sofri e da mulher que me tornei. Bem antes de me formar em enfermagem e depois em direito, tratei de viabilizar minha independência e responsabilidade. Comecei a trabalhar aos 17 anos, dando aula no ensino médio, logo após ter passado no vestibular. Apesar de inexperiente, encarei como um grande desafio, conseguindo desempenhar com êxito tão importante trabalho, tão importante missão. O sonho acalentado, ainda quando criança, de ser trapezista de circo, parava por aí. Aliás, o sonho de ser parava sim, mas o encanto de ver e sentir, não. Esse continua, e aqui estou. Minha trajetória foi uma construção permanente, e, nesse momento, olhar para trás é olhar um percurso que foi absolutamente fundamental em minha vida. Tenho saudade de tudo o que vivi, mas principalmente da minha versão mais simples, ingênua e démodé. É a nova, né? Tenho saudades até do que não lembro mais. A vida me trouxe cicatrizes profundas, visíveis ou não, ausências. Meu filho, minha mãe, meu pai. Mas também me trouxe meus grandes amores. Meu sentimento de agora não cabe no coração e pode até escorrer pelos olhos. Mas eu acho que eu posso ter o direito que isso aconteça, pois só não faria sentido se eu não tivesse memória. Hoje, sob o olhar generoso e cúmplice de cada um dos aqui presentes, dos que nos assistem virtualmente, dos que não nos assistem, amigos e principalmente dos que fazem o TCE, quero dizer com muita alegria que agrego um pouco de todos vocês. Sempre no dia seguinte, eu acho que sou uma pessoa um pouquinho melhor, com mais conhecimento e um pouco mais de sabedoria. Me reconheço como uma disciplinada nata, é uma característica. E, desde que assumi o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado, tenho procurado me conduzir com todo zelo e imparcialidade necessárias. Com uma rotina de leitura, tenho me dedicado, tanto quanto consigo, estudando com empenho os assuntos que me são submetidos, zelando pelos meus processos, dando-lhes seguimento célere, procurando decidir da forma mais justa. Para além da minha jurisdição de contas no tribunal, também busquei me integrar Brasil afora, aos grupos de estudos e debates das questões nacionais alusivas ao controle externo da administração pública. Juntei-me, de igual forma, aos grupos aqui no tribunal formados, para a discussão dos problemas, para a construção dos caminhos, de modo que sempre estive a colaborar dentro das minhas possibilidades com todo o sistema. Aprendi que as possibilidades de acerto são bem maiores quando o trabalho é feito coletivamente. E é assim, de forma conjunta, que pretendo trabalhar, na certeza de que estarei na condução do tribunal, órgão colegiado por natureza, buscando ouvir e valorizar o trabalho de todos. As instituições, vamos lembrar, são as pessoas que a elas se integram. Cada um tem no seio dele sua participação, sem a qual não seria quem somos. Facilita o meu desafio de comandar o tribunal a boa sequência administrativa que ele tem tido, sendo muito favorável ao histórico dos que me antecederam, de modo que tenho a consciência de que recebo um órgão bem organizado. Por dever de justiça,
Quero reconhecer e parabenizar o excelente trabalho que fez o presidente Abelardo Villanova e sua equipe, especialmente nesse momento extremamente delicado da vida de todo o planeta, um ano onde se exigiu ressignificação em razão da pandemia. Com efeito, o presidente atravessou todo esse período com sapiência, extrema competência e serenidade, de modo que os trabalhos continuaram e a fiscalização não parou. Acompanhei de perto, presidente, todos os momentos mais difíceis desse ano atípico, e foi reconfortante tê-lo como presidente. Como é natural, tenho minhas convicções, meus ideais, minhas inquietações, meu entendimento do mundo e das coisas. Sendo compreensível que eu procuro imprimir na gestão um pouco do meu modo de ser, sem perder de vista, faço questão de enfatizar a coletividade que caracteriza qualquer tribunal. Nossa gestão, ou na nossa gestão, a palavra de ordem é unidade. Nesse sentido, então, não se criem grandes expectativas quanto a mudanças radicais dos rumos da austeridade e da modernização, que já começamos a tomar há algum tempo. Pretendo somar a tudo que já foi feito, e foi muito, como já reconheci, a minha capacidade de trabalho, lavrada nas características que acumulei ao longo de minha vida pública, da minha existência. No modelo democrático, não há instituição que possa ser mais sólida do que os tribunais de contas para dar fortalecimento à democracia. O trabalho dos tribunais é visto como decisivo no combate à corrupção e no combate à ineficiência dos gastos públicos, melhorando a gestão pública e preservando os recursos públicos. Somos a agência reguladora do dinheiro público. Na realidade, um dos desafios dos tribunais de contas é conseguir socializar suas atividades, fazer com que a população conheça mais e mais o que faz, para que serve o Tribunal de Contas. A agenda, nossa agenda aqui do tribunal, protagonizada por mim, está toda planejada com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que teve a adesão do Brasil e do Piauí. Nosso tribunal, de forma pioneira, estabeleceu diretrizes para a elaboração de um plano de logística sustentável por meio de uma resolução ainda em 2018, capitaneada por mim, como falei anteriormente, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente do Instituto Rui Barbosa, nosso órgão nacional de conhecimento, que serviu como modelo para os tribunais do país. Sua execução servirá como marco sustentável no âmbito do Estado, podendo ser referência para replicação no âmbito dos demais órgãos estaduais e municipais, bem como para fiscalização e controle na aplicação de recursos públicos. Para tanto, além do esforço dos membros e servidores desta Corte, será fundamental, senhor governador, o incremento mínimo dos valores orçamentários, de forma a compatibilizar com o orçamento de 2021, dentre outros, com esses projetos a serem executados no referido exercício, já com atraso, porque existia o planejamento para 2020, que não foi possível. É fato que há, no geral, uma falta de cultura de planejamento da administração pública. O planejamento estratégico de uma instituição com objetivos e metas a serem alcançadas e a aferição periódica de resultados é fundamental, e as instituições que priorizam isso são as mais bem avaliadas. Sem dúvida, o grande presidente de um tribunal é o planejamento estratégico. Damos sentido a esta nau importante, que é o Tribunal de Contas, decidindo e executando o que está planejado, executando-se com a governança feita também pelo Tribunal Pleno. Esse indicador, dos órgãos em geral, auxilia a verificação do caminho mais adequado, mais curto e barato para se atingir os objetivos. Assim, queremos perseguir incansavelmente essa proposta na nossa gestão. Não podemos nos impacientar. A presidente vai representar esse sentimento. Bom, o grau de maturidade dos tribunais, ele evoluiu muito ao longo do tempo. E aqui a gente pode até fazer um paralelo com o que diz Dave Walker, um americano, que fala muito do controle externo, quando diz que o controle externo, inicialmente, se era feito com o cão-caça. O cão-caça é aquele que se preocupa mais com a conformidade, com a legalidade dos atos da administração pública. E nós já tivemos esse período, um período intenso no tribunal. Nós temos uma instituição centenária e já fizemos isso. Mas hoje reconhecemos que só isso não basta. Isso é importante que se mantenha, mas só isso não basta. Então, nós passamos, nesse momento, para o cão-vigia, ou já passamos, estamos atravessando a fase do cão-vigia, que é a questão das auditorias operacionais, das auditorias de desempenho, onde o foco são as pessoas. E agora já podemos encaminhar para o foresight, no caso, cão-vigia,
ou seja, ou o cão guia. Então, passamos do cão caça, depois para o cão vigia, ou seja, o cão vigia atento ao que está acontecendo na administração pública, mas é propósito desta presidente trabalhar muito mais agora como um cão guia. E vou justificar por quê. Quando deverão ser realizadas auditorias preditivas que implicam na verificação da utilidade e do impacto da política pública, se ela é relevante ou não. O foco, nesse caso, não é o agente, mas a política pública em si. Esse deverá ser o nosso caminho futuro, para facilitar o gestor na tomada de decisão. No âmbito dos tribunais, amplia-se a atenção dos seus dirigentes, servidores e diversos stakeholders quando há a entrega de melhores resultados à sociedade. Não é o caso de decidir ou realizar as políticas públicas que serão feitas. Isso não é papel nosso, é claro, que são próprias do Poder Executivo, mas buscar assegurar que elas atinjam a sua finalidade precípua. Os tribunais de contas, que têm também o melhor desempenho no país, são os que têm desempenhado bem essa avaliação. É tendência no Brasil e no mundo, tudo isso. Em síntese, o que nós temos que nos preocupar é a melhoria de vida das pessoas. Em regra, no geral, as pessoas não se interessam quem teve a sua conta reprovada, a conta do seu gestor reprovada, ou se aplicou multa, ou fez o quê. Isso interessa muito mais aos adversários políticos. Eu tenho essa convicção. A população quer saber o que é aquilo, o que o Tribunal de Contas, através do controle feito, fez para melhorar a vida delas. E isso é o meu propósito, é como eu gostaria que a gente trabalhasse. Precisamos compreender a justa impaciência das pessoas com o funcionamento correto das coisas, de modo que não basta executar orçamentos públicos na forma da lei, sendo necessário assegurar a melhoria na prestação dos serviços. Temos que colaborar efetivamente com a mudança de status quo da população. A impaciência de que falo pode ser muito bem verificada em nossas comunicações de hoje, via aplicativos de telefone. Por exemplo, quando alguém passa uma mensagem por esse meio moderno de comunicação, já espera a resposta imediatamente, sem tempo para aguardar. E é isso que a população espera de nós. Fica o questionamento, quanto temos colaborado? Nós já fazemos, quanto nós temos colaborado? Sabemos que foi muito, mas nós não medimos isso. Ainda não temos essa medição de quanto temos colaborado com a população do nosso Estado. E precisamos medir. E essa medida só será feita avaliando os indicadores de cada um dos municípios para que a gente veja realmente a evolução tida. Eu aposto no trabalho, na dedicação, na cooperação, na distribuição equitativa de tarefas, no oferecimento de melhores condições de trabalho possíveis, mas também aposto na cobrança de resultados, na avaliação periódica das metas e tomada de providências para a correção de rumos. Aposto no respeito à estrutura organizacional e na hierarquia que ela impõe a todos. Aposto na valorização dos que querem somar, dos que buscam cumprir a sua parte, mas, igualmente, aposto na apuração de responsabilidade dos que, eventualmente, queiram o contrário. Não posso abrir mão das elevadas competências de presidente do tribunal a mim conferida pela generosidade dos meus pares e não exigir a unidade no comando. Não é de ninguém ou de setor determinado essa política de fiscalização e controle. Ela é da instituição. A linguagem tem que ser uma só. E quem fala e responde pelo tribunal é quem ocupa a presidência, ou quem esta designar. A rotina e horários de trabalho seguem a metodologia da administração e são definidos por ela. Não tenho nenhuma pretensão de marcar história aqui no Tribunal de Contas, mas eu tenho um acendrado desejo de cumprir com o meu dever da melhor forma possível. Sei bem que o cargo de presidente é temporário, como, aliás, temporária é a vida, de modo que suba ao topo da minha carreira, mas com a consciência de que logo mais eu vou descer a planície e vou cuidar com muita tranquilidade de todos os processos que a mim forem conferidos. Desde Heráclito de Éfeso, pelo menos do século V a.C., já se avaliava que tudo muda, tudo flui. Nas palavras do filósofo e o inigualável Ovídio, em sua monumental obra Metamorfoses, exprime os sentimentos que experimentamos diante da mudança, da renovação, da repetição, do nascimento e da morte das coisas dos seres humanos. Diz o poeta da Antiguidade Romana na parte final da sua obra: não há coisa alguma que persista em todo o universo. Tudo flui, e tudo só apresenta uma imagem passageira.
O próprio tempo passa, com um movimento contínuo como o rio. Vês a noite, próxima do fim, caminhar para o dia, e a claridade do dia suceder à escuridão da noite. Assim afirmo a minha convicção de que tudo é passageiro e está em constante mudança, e que nesta dinâmica vamos construindo um mundo melhor, sempre nos apoiando nas experiências e conquistas dos que nos antecederam, sempre preparando, ainda que inconscientemente, o terreno para aqueles que irão nos suceder. Os tribunais, reafirmamos, têm que ser cada vez mais responsivos, com comportamento voltado para dar resposta, solucionar e tomar responsabilidade para si, de recepcionar questões, dúvidas no intuito de respondê-las. Todo esforço tem como premissa de que o grande desafio de qualquer instituição é permanecer relevante. Isso é um dado fundamental. Eu acho que a relevância de uma instituição ela está muito em função do seu desempenho. Para tanto, há que se compreender o espírito do tempo, acompanhar as tendências. E aí é que eu digo, nós não podemos parar no tempo. Acompanhar as tendências, evitar posturas reativas e tentativas de conservar o que a dinâmica da sociedade e da economia não permite. Há uma sociedade exigente hoje, realmente impaciente e com muito mais canais de acesso a informações e possibilidades de se articular. É preciso, portanto, atualizar cada vez mais as nossas ações nos tribunais, ou no Tribunal de Contas, que é preciso acompanhar a gestão par e par. Minhas senhoras e meus senhores, já me encaminhando para o final, né, já me alonguei, mas esse é um momento único. Bárbara Tuchman, em A Marcha da Insensatez, recordando a advertência do filósofo e político John Adams, no século passado, lembra que, enquanto as demais ciências progrediram, a de governar marcou o passo e está sendo praticada apenas um pouco melhor do que há 3 ou 4 milênios. Não é momento de proceder a uma análise dos motivos para essa triste constatação, mas julgo importante, pelo menos, trazer à colação a reflexão do professor Paulo Deves Carvalho, da Universidade Federal de Minas Gerais, que afirma que colocar o interesse público acima do particular é o grande desafio para que se cumpra os princípios da administração pública. Diz o claro professor, temos leis, temos normas extremamente bem redigidas, como, por exemplo, as que tratam do enriquecimento ilícito, das licitações, que, inclusive, foi aprovada uma nova lei, uma grande modificação, mas acho que não foi sancionada ainda. Mas elas, por si só, elas não vão promover a cultura da responsabilidade, porque essa construção passa pela conscientização do ser humano, conquistada paulatina e permanentemente através da educação. Eu acrescento ainda que qualquer instituição atuante, por mais atuante que seja, nós temos muita dela, nós, isoladamente considerados, não seremos a garantia de uma boa administração. Enfatizo que não somos e não queremos ser hostis aos gestores. Temos uma larga experiência acumulada de mais de 100 anos de fiscalização. Temos uma escola de contas empenhada na capacitação dos que militam na administração pública. Temos pessoas que acumularam conhecimento e estão dispostas a compartilhá-los. Temos muito boa vontade de nos sentar à mesa. Temos o elevado propósito de ajudar com o nosso trabalho a qualidade de vida das pessoas. É possível, sim. Por trás dos processos que se atua, existe uma dinâmica de vida subjacente, uma história que deve ser reconstruída. Assim, a primeira virtude essencial é a prudência, seguida da humildade, que permite a todos que fazemos a instituição, sendo julgador ou não, sermos o mais justos possível nas nossas decisões. O notável saber jurídico de um advogado é importante, mas não é o que mais pesa na balança, né? Precisa ter muita sensibilidade. Nessa balança da deusa Têmis tem muita coisa. O saber, sem um sentimento de justiça, sem a retidão, sem a tolerância, sem a humildade, apenas adorna a aparência e cultiva a vaidade. Como dito em Eclesiastes 1, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Sabedoria, então, é a palavra-chave. Bom, diz Thomas Jefferson que, quando o homem assume um cargo público, deve se considerar a si próprio como propriedade pública. E é este o meu sentimento neste momento. Quero ser tão somente um instrumento para garantir um tribunal cada vez melhor que faça jus à tradição de vanguarda do Piauí. Wilson, eu já te disse que te amo hoje.
Não, né? Amo a maneira de nosso amor, da forma como ele continua crescendo. Amo as pequenas e grandes coisas que você faz. Eu amo a paz, mas também amo os nossos conflitos. Eles fazem parte. Se não disse, digo agora. Amo você. Obrigada por tanta dedicação. Você é pura inspiração. Wilson Filho, minha estrela. Todos vocês representam ele aqui. Logo depois daquela noite tão escura, meu filho, vivi o encontro com Deus, de uma forma tal como jamais imaginei que viveria. Tomei consciência da minha fé e da força dela. Só isso explica eu ter sobrevivido e voltado a me sentir viva tempos depois. Com o passar dos anos, entendi que sua partida desse mundo não encerra sua história, se eu não quisesse que isso acontecesse. Eu não encerraria, no caso, a sua história. E eu não quis. Obrigada por você existir, como sol, como lua, como céu, como tudo. Obrigada, meu anjo. Rafael, Vitor, Natália, Gabriel e Rafaela, meus grandes e infinitos amores. Cheguei até aqui por mim, mas principalmente por vocês. Obrigada pela companhia em cada passo dessa dança chamada vida e por continuarem dançando comigo, mesmo quando a música silencia. Para terminar, me vêm duas lembranças. A primeira é que um abraço caloroso faz uma falta enorme. Tenho certeza que está todo mundo sentindo falta desse abraço. A segunda é que a ciência consegue explicar como o mundo funciona, mas não ajuda o ser humano a encontrar um significado para a sua vida. O mundo tem necessidade de Deus, tem necessidade de valores éticos e espirituais, universais e compartilhados. E cada um de nós pode oferecer uma contribuição preciosa na sua busca para a construção de uma ordem social justa e pacífica. Uma sociedade reconciliada com Deus estará mais perto da paz. Paz como resultado de um processo de purificação e elevação cultural, moral e espiritual de cada pessoa, no qual a dignidade humana é plenamente respeitada. Estamos no advento, para quem é católico. Preparai e vigiai. Esses são dois verbos no imperativo. Preparai e vigiai. É tempo de espera. E eu espero, eu estou esperando, desde sempre. O Natal de amor, em 2021 de luz, de preferência com disponibilização das vacinas logo no início do ano. Acho que é o sonho de consumo de todo mundo. Muito obrigada. Para o seu pronunciamento, convidamos o senhor governador do Estado do Piauí, Wellington Dias. Bom dia. Eu, com muita alegria, quero saudar aqui o conselheiro Abelardo Pio Villanova, que aqui conclui o seu mandato, e em seu nome e de todos que com ele dirigiram essa corte, ele pela segunda vez na presidência, eu quero aqui agradecer pelo crescimento que sou testemunho deste tribunal, mesmo em um período confuso e difícil, e também pelo que vem trabalhando de inovações nessa relação com os municípios, com o Estado, enfim, aqui junto com a Procuradoria do Tribunal, e integrado com todas as áreas, com a Assembleia Legislativa, com o Judiciário, com o Ministério Público, colocando um grande respeito do povo do Piauí a esta corte. Desejar aí, em nome do povo do Piauí, também que siga essa missão aí com muitas bênçãos e também, da mesma forma, aqui a minha gratidão pessoal. Agradecer aqui também pela oportunidade de partilhar desse momento, saudando aqui a nossa presidente eleita, ora empossada, a conselheira Lília Martins, nova presidente do TCE,
aqui essa corte vivenciou a presença da mulher aqui recentemente, e agora com a Valtânia, né, com a conselheira Valtânia, e agora com a conselheira Lília Martins. Eu que a conheço, sei do quanto é dedicada a cada coisa que abraça, e chega aqui também com o respeito dos seus pares e do povo do Piauí. Também aqui aproveito para saudar nosso sempre governador, Wilson Martins, aqui também, seus filhos, nora, enfim, e dizer que pude acompanhar momentos dolorosos na sua vida e também momentos de alegria. Eu sei a importância da família para momentos como esse, desafios como esse. Mas, de pronto, já peço aqui, minha querida Lília, e trago aqui o abraço também da Rejane, da nossa família, para que Deus possa abençoá-la aí nessa sua missão. Saudar aqui o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temísticos Filho, aqui pelo Tribunal de Justiça, desembargador Edivaldo Moura, desembargador José Gomes, doutora Carmelina, pela Procuradoria de Justiça do Estado, os conselheiros que compõem essa corte, conselheiro Luciano Nunes, conselheiro Kennedy Barros, conselheira Valtânia Alvarenga, conselheiro Kleber Eulálio, conselheiro Olavo, que, pelo que entendi, está participando online, conselheiro Delano Câmara, que aqui participa, e conselheiro Jailson Campelo. Saudar aqui também o doutor Pinheiro Júnior, e em nome dele saudar também aqui a todos os procuradores de contas, saudar aqui o doutor Leonardo Pessoa, aqui pela OAB, aqui o prefeito Jonas, pela APPM, que aqui também participa desse evento, nosso querido secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, que coordena o programa Pro Piauí também no Piauí, meu querido José Ivan, pela Procuradoria-Geral do Estado, doutor Márcio, pela nossa Controladoria-Geral do Estado, enfim, saudar aqui todos os presentes, de modo especial os que fazem como técnicos, auditores, servidores, dos serviços gerais, em todas as áreas deste tribunal. É uma alegria a gente ver aqui a presença não apenas de uma mulher na direção dessa corte, mas também que está aqui pelo seu mérito, pela sua capacidade, pela sua competência. Sei o quanto isso é importante para estimular a presença das mulheres cada vez mais em destacadas áreas do nosso Estado e do nosso país. Vivemos um momento realmente muito delicado, mas vamos ultrapassar. E certamente o Tribunal de Contas segue com uma importância muito grande como um órgão técnico de controle externo e que também tem uma missão destacada para a boa aplicação dentro da legalidade, com os resultados desejados pela sociedade e dos recursos públicos. Da nossa parte, o que eu quero dizer aqui a todos que compõem a Corte, na direção aqui juntamente com a presidente, conselheira Lília, que também estaremos juntos aqui pelo Poder Executivo, para que possamos aqui também, da mesma forma, alcançar objetivos de cada vez melhorias para este tribunal. Que Deus abençoe aqui essa corte e fiquem com Deus. Muito obrigado. Informamos a todos que, em virtude do momento em que vivemos, será dispensado os cumprimentos. Convidamos a presidente do TCE Piauí, conselheira Lília Martins. Eu até tinha, mas eu tive que enxugar um pouco aqui e senti que um dado importante deixou de ser dito e que eu gostaria de dizer agora. Nosso objetivo aqui, enquanto controle da administração pública, temos que trilhar um caminho buscando adotar aqui vários formatos. E eu queria dizer que, em tempos de gestão pluricêntrica, que é o que vamos viver, estamos vivendo, esse controle que busca orientar, busca corrigir rumos,
quem tenta ou vai atrás de detectar alguma coisa de forma tempestiva, etc., ele vai necessitar, ele já necessita, e muito mais agora nós vamos atrás, é buscar estreitar ainda mais os laços de cooperação e colaboração com todos os organismos que, de alguma forma, exercem o controle. O Ministério Público, os controles internos, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria da União, a Controladoria do Estado, as polícias estadual e federal, entidades de classe, conselhos e associação de moradores, o nosso tão importante controle social e que ajuda tanto o Tribunal de Contas. E aqui eu esqueci também de cumprimentar o doutor Márcio, da Controladoria do Estado, dizer que são entidades importantíssimas no trabalho com o Tribunal. No mais, só agradecer a vinda de cada um de vocês e me colocar aqui e dizer que vou honrar muito o mandato que eu estou recebendo. Agradeço a cada um de vocês, a todos, os presentes e os que nos assistem virtualmente. Muito obrigada e um bom dia a todos.